Antes de mais nada, quero agradecer o convite. Quando o Glauco me convidou, eu fiquei me perguntando por quê, né? Enfim, eu demorei algum tempo para entender, né, na hora que eu estava preparando essa apresentação, mas eu acho que, assim, ao fim e ao cabo, né, eu tenho algumas contribuições, pelo menos, para servir para discussão sobre esse tema que está colocado, colocado aqui. Então, para justificar primeiro por que eu estou aqui, eu acho que tem que ver um pouquinho, muito rapidamente, a minha trajetória profissional, que tem uma formação na área de engenharia e que depois guina para, em certa medida, a administração no ensino superior, em 95, quando eu comecei a me envolver com isso na condição de diretor da CAPES. E de lá para frente, isso, vamos dizer, tem sido uma constante, e tenho tido oportunidade de ser exposto, né, a muitas realidades diferentes e, bom, com o passar do tempo, num período significativo, né? Particularmente, vamos dizer, isso ganhou uma conotação diferente, não particularmente, ganhou uma conotação diferente a partir de 2004, quando já eu me juntei à Comissão Fulbright, dando, vamos dizer, de certo modo, me concentrando naquilo que era a relação entre o Brasil e os Estados Unidos nesta área, né, no ensino superior, de intercâmbio educacional, mas trazendo na minha bagagem a minha formação que foi na França e todo aquilo que eu tinha, de certo modo, aprendido, que a escola que, para mim, foi a CAPES, né, me deu. Então, isso colocando, vamos dizer assim, no contexto. E por que inovação? Bom, inovação, quando se fala de fazer um submarino nuclear, que, digamos, passagem, não tem nada de inovador. Podemos dizer que em 1957, quando o almirante Rickover lançou o primeiro submarino, que foi o Nautilus, foi quando eu nasci, certo? Então, não tinha, era tudo na régua de cálculo e, bom, os caras colocaram a primeira planta de potência nuclear, não foi em terra, foi dentro de um submarino, né? Haja inovação, né? E ninguém sabia nem o que era o termo, certo? E inovava. Então, inovação sempre existiu. Eu acho que hoje a gente coloca esse nome, que eu acho apropriado, e trata do tema e tenta tratar de uma forma mais sistematizada e buscando, com isso, ser mais, vamos dizer, efetivo, né, nas ações que a gente toma. Bom, então, o tópico aqui que eu trago para vocês, né, é especificamente sobre formação de dois profissionais, né, profissionais em duas áreas, que são muito importantes nesse processo de inovar, né, de trazer aquela ideia para uma coisa concreta e que seja valorizada pelas pessoas. Então, que são os engenheiros e os médicos, né? Talvez os engenheiros a gente sempre achou que era algo muito natural que estivessem envolvidos com esse processo da inovação, né? A medicina menos, mas mais do que nunca hoje isso se torna importante por conta da utilização para lá de intensiva de tudo que é tipo de tecnologia e da ciência, né, na área médica. Então, eu vou falar aqui, eu estruturei essa apresentação querendo, primeiro, dividir com vocês o que muito recentemente eu tive a oportunidade de ver e de levar um grupo de importantes atores da área do ensino superior nos Estados Unidos para visitar um conjunto de instituições tratando desse assunto. Então, acho que aí vale a pena um pequeno parênteses, explicar o contexto no qual se deram essas visitas e que eu trago para vocês aqui um pouco daquilo que, a minha percepção, né, daquilo que foi apresentado a todos.
Então, o Conselho Nacional de Educação, que formula as diretrizes curriculares, né, dos cursos, né, inclusive os de ensino superior, enfim, busca sempre ter diretrizes que sejam as mais, assim, eu diria, úteis do ponto de vista da formulação de currículo, definição de metodologias para as instituições de ensino superior. Isso não é tão novo assim. A gente tem esse viés regulatório muito forte, a gente diz mais o que não pode, né? E também quer dizer sempre o que pode, ou seja, vem uma receita, regra geral, esse é o nosso padrão, assim, quase na sociedade, você diz ao camarada o que ele deve fazer e como ele deve fazer. Esse é o nosso padrão, né? Pelo menos é a minha percepção, né? Esse é o nosso padrão. E nas diretrizes curriculares, nessa relação da instituição que supervisiona a educação, nunca foi muito diferente, com outras implicações nefastas, né? Mas que não cabe aqui discutir. Então, dentro desse novo espírito de trazer, de contribuir, que as diretrizes contribuam para que a gente tenha cursos melhores e que forme profissionais criativos e inovadores, então vamos ver o que existe de novo na área. Então, na nossa relação do dia a dia na comissão, a gente, em conjunto com a CAPES, que também é um ator importante nesse processo, a Secretaria de Ensino Superior, né? Faltou a SERES, a Secretaria de Regulação, que é outra também muito importante nessa missão, e mais professores, pessoas que estão envolvidas na implementação dessas diretrizes, né? Inclusive teve um professor aqui da engenharia da Poli, né? O professor Saraiva, que participou desse grupo. E outros, de várias instituições do Brasil, de tipos diferentes. E, bom, fomos lá para uma viagem de uma semana. Visitamos essas instituições que estão vendo ali e que a gente vai tratar de cada uma delas separadamente. Eu vou tentar mostrar para vocês aquilo que, sempre digo, na minha percepção, se destaca sob esse aspecto, né, de formação, que foi dois na região, dois em Massachusetts, Olin College na região de Boston e o MIT, que é em Cambridge, né, só cruzar o rio, e University of Illinois Urbana-Champaign, com uma coisa muito nova para a área medicina. Os dois anteriores são cursos de engenharia. Bom, vou dar meu entendimento, eu não vou dizer minha definição, que seria muita presunção minha falar que eu tenho uma definição sobre o que é um profissional com esse perfil de inovador, mas meu entendimento, né? É o camarada que tem todos, ou a camarada que tem todos os conhecimentos técnicos científicos, ou seja, tem uma sólida base técnica e que é capaz, então, de identificar necessidades, né? Às vezes até cria, né, as necessidades, identifica, desenvolve alternativas para atender essas necessidades, criando coisas que as pessoas deem valor, porque também se a pessoa não der valor não adianta nada, certo? Então, que as pessoas se disponham a usar, a pagar por aquilo, ou de alguma forma querem ter acesso àquilo que foi desenvolvido. Aí vem a questão, bom, como é que a gente faz que essa coisa aconteça, que esses profissionais com essa sólida base técnica e científica se disponham a tratar dessa questão. Então, e em que medida a universidade, os cursos, podem contribuir para que as pessoas, vamos dizer, introjetem, né, esses profissionais introjetem essa forma de pensar e passem a agir de acordo. Então, primeiro as pessoas têm que ter liberdade, né? Elas têm que entender que elas têm uma enorme responsabilidade, porque elas estão concebendo alguma coisa que vai ser utilizado pelos outros, com todas as suas consequências, certo? E, para isso, as pessoas têm que ter, evidentemente, autoconfiança. Você só faz isso, né, se você
tiver confiança naquilo que você sabe e confiança na sua capacidade de ir à frente e, com o conhecimento que você tem, formular alguma coisa, colocar aquilo de pé para que tudo, enfim, aquilo se materialize e possa, de alguma forma, ser útil para os outros, né? Útil a tal ponto que as pessoas vão lá e façam, comprem ou tenham acesso àquilo que você criou. Bom, isso vale, sem sombra de dúvida, para qualquer área, né? Mas aqui nós estamos falando especificamente de duas profissões, né? A profissão do engenheiro e a profissão do médico. Então, essa questão assim, a universidade ajuda ou atrapalha, né? Ou é neutra nesse processo? Então, pegar cada um dos casos, desses 3 casos que a gente visitou, que vai servir depois para eu tentar tirar uma conclusão e fazer algumas propostas e quero muito ouvir com vocês, discutir com vocês isso. Tudo bem. Então, o Olin College, foi criado lá por volta de 2002, né? Deliberadamente na região de Boston, porque entendiam que era uma proximidade com o MIT, que para eles é mais, enfim, é importante, né? Mais importante talvez do que Harvard, que não tem a mesma concentração ou a relevância na área das engenharias. Era muito, vamos dizer, era estratégico do ponto de vista do desenvolvimento da instituição. Então, colocado em Boston, essencialmente focado, ou seja, é um undergraduate college, ele não tem pós-graduação, forma engenheiros, ponto, né? Pequeno, bem pequeno, como vocês podem ver, tem um número, vamos dizer, adequado de professores e um número bastante adequado de funcionários. Aí eu já começo a falar uma coisa que a gente sempre fica preocupado nas nossas instituições, ou seja, o professor ele está concentrado, aqui no caso, na sua atividade fundamental, que é formar os alunos. Ponto. Ele tem uma infraestrutura de apoio, né, dentro da instituição, que permite que os professores se concentrem na sua atividade fim, né? Então, bom, eles se consideram como entre aspas, laboratório educacional, né? Ou seja, eles não têm pretensões a pesquisas sofisticadas, eles querem sim disseminar um modelo de formação de engenheiro que seja mais efetivo, que seja eficaz do ponto de vista de ter pessoas que sejam autônomas e que sejam criativas. Então, como é que eles fazem isso? Fazem uma coisa que todo mundo está bastante, vamos dizer assim, cansado até de ouvir, que é aulas tradicionais, daquela de palestra do professor, fazendo uma explanação e transmitindo a informação e depois avaliando para uma prova, tem suas gravíssimas limitações quando se fala de dar liberdade para o indivíduo, de desenvolver a sua criatividade. Isso se sabe já desde muito, né? E, bom, então, qual que é a metodologia, né? Metodologia é Team-Based Learning, Project, está errado ali escrito, Based Learning, Flip it, ou seja, o foco no aluno, isso é a metodologia. Os currículos são absolutamente horizontalizados, né? Não, as disciplinas você reconhece com alguma dificuldade, até eu diria, mas como é uma coisa baseada em projetos, então um ensino baseado uma educação baseada em projetos, em cada projeto você tem essa transversalidade, onde os alunos, os estudantes de engenharia vão poder adquirir conhecimentos e aplicar, né, conhecimentos em diversas, vamos dizer, disciplinas, né? A disciplina de mecânica dos fluidos, ou então a disciplina de transmissão de calor, ou então vai para a parte de modelagem molecular e assim vai, né? Então, isso é
o que garante, vamos dizer, de certo modo, ou viabiliza, né, também, junto com isso, um desenvolvimento, né, não só de conhecimento, mas também a aquisição de certas competências, porque isso tudo é feito não de forma individualizada, mas em equipes. Então, evidentemente, isso tudo exige uma presença muito grande dos professores, que evidentemente não é o mesmo professor que está acostumado a dar as suas aulas daquela forma tradicional. Ele é uma nova forma de interagir com o aluno. Então, ele tem que ter treinamento para isso, né? E são treinados para isso. E, evidentemente, a avaliação dos alunos também é feita de outra forma. Não na forma, vamos dizer, exclusivamente tradicional, onde tem-se lá uma prova com questões e depois você passa o gabarito e vê se a pessoa acertou ou não. Então, isso é muito, vamos dizer, é trabalhoso, não há nada de revolucionário nisso, é conhecido desde muito, né? E que a gente ainda vê com uma aplicação muito tímida, né? Eu já estou me adiantando um pouco, né, aqui sobre as minhas sugestões e entendimentos do que acontece hoje no Brasil, um pouco aplicado nas nossas instituições. Então, esse modelo permite isso, né? Ou pelo menos busca o desenvolvimento de competências, certo? E as competências, elas não é a competência intramuros, é a competência, porque como os projetos são horizontais, e a partir muitas vezes de tópicos que têm a ver com a inserção da instituição ou do profissional na comunidade, né? Entendido aí comunidade no sentido amplo, né? Incluindo as empresas, que ela acontece. Então, é uma competência intra e extramuros, né? Para a sociedade, né? E que viabiliza todo o desenvolvimento de novas atitudes, enfim, a pessoa sai bastante bem formada. Nesse ponto, eu gostaria de só ressaltar o seguinte: é crucial nesse processo que a seleção já seja feita de modo a colocar para dentro do curso indivíduos que tenham certas, eu diria, características de personalidade, muitas vezes, que viabilizem, vamos dizer, a aquisição dessas competências de forma mais eficiente. Eu acredito que qualquer pessoa, né, a grande maioria das pessoas, se sentiria atraído por isso. Evidentemente, como eles têm mais candidatos do que vagas, eles podem se dar ao luxo de fazer uma seleção que, além de ser uma seleção com base no conhecimento que o estudante traz, né, das disciplinas, muito baseada nas suas atitudes, construindo aquele universo que as instituições americanas gostam de fazer, representativo de diversidade, né, sob todos os aspectos. Então, se vê realmente, aí se vê, no caso do Olin, se vê realmente como um elemento de formação, né, ainda que parta de um patamar de conhecimento bastante adequado, mas que buscam ainda pessoas, além disso, busquem pessoas que tenham já, vamos dizer, um comportamento mais adequado para o tipo de metodologia que a instituição aplica. E não o estudante que fala, tudo bem, me diz que disciplina, eu vou estudar o livro, depois eu vou ler o livro, depois eu venho aqui e faço a prova, né? Opa! Então, esse é o resumo um pouco do que eu falei: desenvolvimento de competências baseado na aprendizagem ativa, interdisciplinaridade, contextualização das atividades em situações reais. Os internautas não estão vendo. Ah, eles não estão vendo? Ok, então o resultado, vamos dizer, aquilo que o Olin College busca é o desenvolvimento de competências baseadas na aprendizagem ativa, na interdisciplinaridade, na contextualização das atividades em situações reais ou muito próximas das reais. Tá? Então, dizer, é um enfoque muito diferente daquilo que hoje a gente vê praticado na grande maioria das instituições como objetivo. Então, aqui tem uma foto, não tem nada de muito novo, insisto, nessa foto, mas é para imaginar que isso é o que tem.
A sala de aula tradicional, aquela que tem a carteira onde o estudante senta-se e tem um quadro à frente, ela tem muito pouco. A maior parte do tempo, os estudantes estão aqui. Que não é um modelo muito diferente daquilo, quem é familiarizado, com os estúdios de arquitetura. É a mesma coisa, né? Agora, lógico, com as especificidades de quem está fazendo engenharia e não arquitetura. Muito bem. Então, Olin College, uma escolinha pequena, voltada exclusivamente para o ensino de graduação, concebida com esse objetivo, criada com esse objetivo, é a sua missão primeira, né? E muito nova. E em seguida visitamos o MIT, que dispensa apresentações, mas eu coloquei alguns números só para facilitar a comparação, né? Eu defini alguns critérios para a gente poder comparar essa instituição pequena com algo como o MIT, que sabemos muito grande, 11 mil alunos, nada comparável com as nossas, evidentemente, né? Mas 11 mil alunos já é uma instituição de médio para grande, para padrão americano. 11 mil alunos, tem 1.000 professores, aqui eu chamo a atenção para o número de staff, né, de funcionários, ou seja, de novo, professor é para ser professor, é para ser pesquisador, ele não fica fazendo atividades outras, tá? Que são extremamente relevantes, mas aquela história, cada um cuidando daquilo que sabe fazer melhor, né? Então, e um foco, né, nas áreas dos STEM fields, né, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, mas também em todas as suas interfaces com componentes de humanidades e ciências sociais, ainda que não seja o forte da instituição. Mas isso não quer dizer que não esteja presente, que também não faça coisas com a qualidade, né, deles. Tudo bem. E uma instituição tradicional, que foi criada, né, lá na época dos land grants, né, e uma instituição privada. Opa! Ok. Então, a instituição, o MIT, é centrada na pesquisa, tudo gira em torno da pesquisa, sobretudo a formação. Então, você forma não existe essa separação entre, isso daqui é ensino, isso aqui é pesquisa, é tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Não existe. E mais do que nunca, até porque é voltado para pesquisa, assim como outro, enfim, depois eu volto nisso, é a ideia do aprender fazendo, em cima de projetos, né? Então, o eixo é a pesquisa, é em torno dele que se adquire conhecimento, que se desenvolve competências, que se tem a interdisciplinaridade, né? Que se autonomiza os indivíduos. Então, uma coisa muito natural. Então, falar de project-based learning é quase que meio... Não estou entendendo o que você está falando, é tudo que a gente faz, né? Lógico que sempre se empacota as coisas de um jeito mais bonitinho, que daí fica com cara de produto, que nem agora essa história do CDIO, né? O Conceive, Design, Implement and Operate. Essas são coisas, para mim, são enlatados. O princípio é tudo mesmo, não tem muita diferença, tudo, na minha percepção, né? E também, ainda que exista componentes convencionais de avaliação, a avaliação do aprendizado ela é feita de uma forma sistêmica, né, vendo o desenvolvimento das competências dos indivíduos. Lógico que o MIT tem uma matéria-prima de primeiríssima qualidade, né? Eles não têm dificuldade de selecionar excelentes estudantes em todos os níveis para irem para trabalharem e estudarem na instituição. Então, vamos dizer, o ponto de partida deles é extremamente diferenciado, né? Mas o que me chamou a atenção é que o ratinho com a orelha e o Lebanon Chip, né? É interessante ver que a gente teve uma apresentação de uma professora muito conhecida nesse meio, né? Que é uma engenheira de formação e que é uma pesquisadora, né? Pesquisadora que faz isso, né?
e que é professora, e que é alguém que vai lá e tem a missão de estruturar o curso de engenharia biomédica do MIT. Ou seja, não há essa separação, não. Isso é mais, isso é menos, isso eu faço, isso eu não faço. Você pode fazer tudo o que você quiser. Inclusive, certo? Inclusive, se envolver no ensino, mesmo você sendo um MacArthur Fellow, né? Não sei se vocês estão familiarizados com a MacArthur Fellowship, que é uma bolsa. Bom, o MIT tem acho que quase 50 MacArthur Fellows, né? E que são essa MacArthur. O interessante da MacArthur Fellowship é que você não pede para ganhar, dão para você, certo? Então tem lá um super Blue Ribbon Committee, pessoas super, enfim, de primeiríssima grandeza em todas as áreas. E aí a ideia é, quem é que é inovador? Quem é que realmente pensou coisas diferentes? Pensou fora do tradicional? Essa é uma delas. E essa é a mesma pessoa que vai lá e estrutura todo um curso de graduação, né? Então, eu acho que isso é importante destacar, pensando já, refletindo sobre a nossa realidade. Muito bem. Última, né, instituição que a gente visitou, a Universidade de Illinois. Essa sim, uma universidade para lá de grande, dentro das maiores americanas. Acho que só é maior que a University of Michigan, que é a Ann Arbor, que acho que é a maior delas. Mas é muito grande, 40 mil estudantes. Ela é pública. Pública, como a gente sabe, nos Estados Unidos, você não quer dizer nada, só quer dizer que você recebe algum dinheirinho, bem pouquinho e cada vez menos, do Estado, né? Acho que hoje do orçamento deles está quase, acho que bateu nos 10% e caindo, né? Ou seja, eles têm que correr atrás de tudo porque não tem dinheiro orçamentário do Estado de Illinois. É uma Land Grant Institution, ou seja, uma instituição bastante antiga, que foi criada lá pelo Lincoln, né, que promulgou essa lei, que a ideia era criar instituições que permitissem a formação lá dos filhos dos colonos, né, e pudessem ter, por isso que chama, o Land Grant vem porque a União doou para os estados terra e que os estados pegavam essa terra, comercializavam essa terra, e com essa terra eles usavam como fonte para criar essas instituições que ensinavam basicamente agricultura, né, na origem. Daí tem aquelas assim, Texas A&M é uma, né, Agriculture and Mining, né, e enfim, coisas ligadas à exploração econômica local, né. Bom, fecha o parênteses histórico. Fica em Illinois. Muitos estudantes, muitos professores, bastante gente também, bastante staff de apoio. Sempre isso, a importância de ter professores fazendo aquilo que eles melhor sabem fazer. Muito bem. E aí a gente viu, por que nós fomos lá? Primeiro, eles têm uma enorme engineering school que eles fazem na medida do que eles conseguem, todos esses, o flipped classroom, foco no estudante, mas o nosso interesse ali é esse Carle Medical School. Carle Medical School é uma iniciativa nova, eles estão selecionando o primeiro grupo de estudantes agora, então eles botam lá no site deles, é o First Engineering Based Medical School. É mesmo, não tem nada parecido no mundo. E que eles querem formar, então, um profissional médico em torno dos 4 eixos, essas 3 bullets aí, 4 bullets iniciais. Então, fortes em ciências básicas, nas clínicas, eles têm que ter componentes de engenharia e inovação, e, bom, a relação humanidades médicas, que se entende o atendimento, a relação do profissional com o paciente. Então, é uma experiência totalmente nova. Falei, primeiro grupo agora. Também não vão ter nenhuma dificuldade em selecionar bons estudantes, porque esse primeiro grupo, eles estão tendo o que a gente chama lá de full ride, ou seja, o camarada tem full tuition waiver, ou seja, ele não paga as tuitions, e ele tem mais a manutenção.
Ou seja, isso representa, em 4 anos de curso, algo como facilmente $300 mil por baixo, né? Então, todo mundo tem 1.500 pessoas se candidatando. Então, dá para tirar 32, que é o que eles vão tirar, para iniciar o grupo. Então, é para fazer... A ideia aqui que é, quando você pergunta para eles, fala, que nós queremos fazer um médico inovador. Aí a brincadeira que lá o presidente do CNE fez a nossa dúvida é se quando chegar no final do curso eles vão querer abrir empresas ou abrir pessoas, né? Provavelmente eles falam, olha, se a gente tiver metade que quer abrir pessoas, tá bom. Se metade vai para a residência, tá bom. Se a outra metade vai fazer a residência médica, ótimo. Se a outra metade vai abrir empresas... Eles formam médicos. É isso? MD, Medical Doctors, eles formam médicos. O sujeito sai com a credencial médica. Tá? Mas, eles falam, na nossa perspectiva, se metade virar practitioner, né, o camarada que vai praticar a profissão, tá bom. Eles acham que a outra metade deve realmente partir mais para ser um empreendedor, um inovador empreendedor. Tá? Então, isso eles querem fazer como? Com uma estreita colaboração, né, com os departamentos que eles têm de biologia, de engenharia, enfim, de todas as áreas, mas sempre como é um MD, tem que ter centrado no paciente, com uma aplicação de tecnologia para lá de intensiva, né, e, de novo, é tudo... Project-based learning. A gente brinca que o P era de patient-based learning, certo? O que evidentemente não é possível, claro, né? Mas a fundamentação é estudar também interdisciplinaridade, não ficar aquela coisa, o sujeito estuda fisiologia, histologia, tudo separadinho em cada casinha. Junta tudo e a pessoa tem... ao longo do curso, em vários momentos, tem a oportunidade de estudar e aprender e praticar, né, esses conteúdos. Tá? Então, Luiz, desculpe te perguntar, só, eu não quero interromper, mas eles estão preocupados em formar melhores médicos ou eles estão preocupados em formar empreendedores? Entende? É por isso que eu perguntei se eles formavam médicos, entende? Tá. Bom, a sua pergunta é absolutamente válida, né? Nós fizemos essa pergunta para eles também, e a resposta foi mais ou menos a seguinte: nós queremos formar médicos que tenham um conhecimento, médicos, ponto, que sejam capazes de dar o atendimento para de saúde, mas que sejam capazes não só de dialogar, mas sejam capazes de propor também soluções para os problemas da área da saúde. Porque aí vem a justificativa, porque nós detectamos que os médicos, na sua imensa maioria, carecem de conhecimentos, muitas vezes, para formular o problema, para formular a questão, por falta de conhecimento de áreas que normalmente não são tratadas na formação médica. Tá? Então, essa é a história do médico inovador. A ideia é que, com a introdução disso, no médio prazo, ou médio e longo, se consiga, inclusive, que é o grande desafio da medicina, reduzir o custo do tratamento de saúde, né? Que sabemos, né? A medicina é uma que, quanto mais tecnologia introduz, mais caro fica, né? Melhora o tratamento e o preço vai subindo. Então, a ideia é aproximar mais o profissional médico dessas áreas para que ele possa contribuir de forma efetivamente na identificação das necessidades e já encaminhar algumas alternativas de solução e fazer isso junto com profissionais que aí sim tem o físico, o químico, o bioquímico, o engenheiro para poder fazer as soluções, né? Bom, então é o sujeito que é capaz de se integrar numa equipe desse tipo, é o sujeito médico, né, que vai lá e dialoga com o físico, com o engenheiro, buscando uma solução, sem essa separação que ela é muito clara, sobretudo na medicina, né, aquela coisa da corporação que é muito, muito forte. Né? Então, é isso que
eles querem quebrar com vistas a ter poder chegar a um melhor atendimento através de desenvolvimento de novas soluções. Bom, então, conclusões, eu já estou terminando. Então, para mim fica muito claro, se a gente olhando assim, que a liberdade que as pessoas envolvidas em cada uma dessas instituições, as pessoas envolvidas com educação em cada uma dessas instituições têm para poder propor coisas novas e propor e implementar coisas novas, ajuda, sem dúvida, muitíssimo para que se tenha novas, enfim, coisas criativas, né, e formulações interessantes para a educação. Isso, tanto internamente quanto externamente. Né? Acho que isso é muito importante deixar claro, que assim, não existe aquele agente regulador externo, ou ele tem um papel muito mais de garantir a segurança de quem tem acesso ao profissional do que qualquer outra coisa. Por exemplo, o que acontece com muita frequência no Brasil é que, por exemplo, os conselhos profissionais se veem absolutamente no direito de interferir ou querer dar palpite de como é que deve ser a formação do profissional da sua área. Né? Isso não existe. Você tem, quando muito, um exame, uma prova para o camarada, e que tem aquele enfoque que era o enfoque original, que deveria ser dos conselhos regionais em tudo que é lugar, proteger a sociedade do mal profissional, certo? E não ficar interferindo. E como um profissional é formado, que não é papel deles, na minha opinião, certo? E acaba virando o que a gente sabe que vira, muitas vezes, simplesmente corporações, né? Que protegem os membros dela, do corpo. Muito bem. É muito importante ver que nesse ambiente de liberdade a gente tem uma diversidade de modelos, né, que permite você explorar as alternativas mais variadas possíveis. Né? Isso é extremamente importante na medida em que a gente sabe que essa diversidade ela existe mesmo, as realidades são completamente diferentes. E a gente, infelizmente, não vive muito essa situação no Brasil, que a gente tem esse viés de achar sempre universalista de tudo, né? Que acha que tem que ser tudo igual para todos. Então, e aí eu ressalto também aquilo que eu já falei aqui um pouquinho antes, é que o professor pode se dedicar integralmente à sua atividade fim, né? E ele é avaliado em todas as dimensões do seu trabalho, né? E não principalmente em uma ou em outra. Tudo vamos dizer, todas as facetas, né, desse profissional, o professor, né, são avaliadas. Tanto pesquisa como no ensino, enfim. É o conjunto, né, o indivíduo como um todo, profissional que atua e não principalmente numa área. Bom, aí minhas sugestões, vamos dizer assim, sobre o que a gente, assim, de ameaças que a gente tem e o que a gente poderia fazer para melhorar. Ameaças que eu digo a gente tem isso que eu brinco aqui, chamar de furor regulatório, né? Que é uma coisa quase, eu diria, doentia no Brasil, né? De querer regular tudo, né? E você fica tolhido, ou então você você vira um delinquente, né? Porque você tentou alguma coisa diferente, então você não tem estímulo nenhum. Não estou falando de estímulo positivo, você só tem estímulo, assim, você tem o porrete, você não tem a cenoura. Não faça isso, porque senão você vai ser punido, porque o jeito de fazer a coisa é esse e não outro. Então, o que é fundamental para a gente, na minha opinião, para a gente poder ter um avanço efetivo na melhoria da nossa educação superior, né, em particular nessas áreas, primeiro, a gente tem que soltar as amarras
Acho que todos nós, como professores, sabemos que a pós-graduação você pode inventar bastante, mais ou menos também, porque a CAPES, com a sua avaliação, ingessa um bocado de coisa. Mas você ainda tem uma certa margem de atuação. A graduação é um inferno na Terra, a burocracia é hiper pesada, é tudo muito complicado, muito difícil para você conseguir mexer alguma coisa. Então você fica de mãos atadas para mexer. É muito, muito difícil. Então, é que as instituições comprem esse projeto, primeiro, deem a importância que lhe é devida, soltem as amarras e deixam as pessoas fazerem o seu papel, né? Evidentemente, valorizando esse tipo de atividade. Isso as instituições têm todos os mecanismos, né, para fazer. A gente definitivamente dá condições para os alunos, né, todos eles praticarem, vamos dizer, terem mais liberdade, né, para que a gente saia desse modelo tradicional, né, do que o camarada fica sentado na cadeira e a partir daí absorve o conhecimento, depois tem uma prova, enfim. Esse modelo está para lá de velho, né, e não faz mais nenhum sentido. Isso implica, isso é muito mais trabalho. É extremamente mais trabalhoso você ter que lidar com grupos menores, porque, primeira coisa, não dá para fazer isso com 120, 150 alunos. Se você está querendo fazer formação graduada em massa, acho complicado, acho muito complicado. Acho que não vejo como fazer isso sem uma relação mais próxima entre os professores e os alunos, e isso quer dizer que isso tem uma limitação da quantidade da interação, porque se você vai muito longe, você acaba comprometendo essa qualidade. Então, isso implica no final, mais trabalho. E criar esse ambiente, com isso criando um ambiente interdisciplinar e ser mesmo aquela coisa que o sujeito é dono da disciplina. Então, concluindo assim, eu acho que enquanto a gente vir nos cursos que o sujeito é dono de disciplina, a disciplina, esta é a minha disciplina, enquanto a disciplina não passar a ser a do curso. E o curso entendido como uma entidade de per si, pensada enquanto tal, nós não temos futuro. Porque a gente vai continuar tendo uma repetição, porque o camarada não mexe naquilo que ele faz, porque é mais confortável, ele fica lá, dando aquela mesma disciplina, daquele mesmo jeito, até o fim dos tempos. Isso implica numa integração, numa interação entre os grupos, entre as pessoas, para que se construa essa entidade que é o curso. Isso do ponto de vista curricular, eliminando superposições, promovendo a interdisciplinaridade. A metodologia é um passo adiante, onde exige uma dedicação maior dos professores. Isso quer dizer, pode ser até eventualmente um envolvimento maior, de maior número de professores que garanta a qualidade dessa interação, onde realmente o estudante tem a chance de errar e voltar e aprender e saia confiante quando ele concluir o curso. E eu vou terminar, acho que eu termino por aqui, porque eu me lembro bem, quando eu me formei, e não vejo nos meus alunos hoje, os alunos, posso dizer, das engenharias, pelo menos da minha, e eu não acho que seja diferente em todos os outros lugares. A última coisa que eles sentem na hora de sair do curso é confiança. Eles acham que não sabem nada. Eles se sentem absolutamente inseguros, porque o curso deixa eles assim. Porque o curso é uma gincana, uma corrida de obstáculos. Porque o camarada tem aquele monte de barreira para ele fica concentrado em fazer todas as etapas da gincana para chegar naquele diploma, naqueles CREA, naqueles CRM, né? E pouco com o conhecimento que ele tem. Então, eu acho que isso é cruel. Nós estamos matando o que tem de melhor que a gente tem. Isso não é de agora, faz de muito tempo. Lógico que tem os sobreviventes, os camaradas que são os pontos fora da curva, os outliers, mas a nossa realidade é hoje. A gente forma pessoas que ficam inseguras, que não têm aquela confiança de praticar, e se o sujeito não tem confiança, a última coisa que ele vai ser é criativo e inovador. Não vai. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, dividir com vocês, e eu espero que
vocês tenham apreciado e estou pronto para responder quaisquer perguntas. Obrigado.